Como vão, meus amigos? Bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Luiz Fernando Ramos Aguiar. Sou oficial da Polícia Militar aqui de Brasília há 26 anos e também estudioso da segurança pública. Dois crimes bárbaros chocaram o Brasil semana passada. Dois adolescentes, ambos com 16 anos, ambos adotados, mataram os pais por motivos banais, com requintes de covardia e crueldade. Os crimes ocorreram em estados diferentes e, apesar da distância, a semelhança entre eles assustam e acendem um alerta sobre o que se passa na cabeça de um adolescente que chega a esse extremo. Casos desconexos como este nos fazem pensar em duas hipóteses. Primeiro, que existem fatores externos, culturais e espirituais, que de alguma forma produzem esse tipo de comportamento. E dois, que esses adolescentes eram portadores de um transtorno comportamental específico, a psicopatia. O primeiro crime aconteceu na Vila Jaraguá, zona oeste de São Paulo, no dia 17 de maio, durante a madrugada. De acordo com as declarações do próprio assassino, ele sempre teve desentendimentos com seus pais. No dia 16, os pais teriam chamado o jovem de vagabundo e recolhido seu celular. O rapaz teria sido impedido de apresentar um trabalho na escola, o que acabou se tornando o estopim para o planejamento das mortes. O adolescente sabia onde o pai, que era guarda civil, guardava sua arma e chegou a testá-la pouco antes de cometer os assassinatos. Na sexta-feira, dia 17, o filho surpreende o pai, que estava na cozinha, e foi baleado pelas costas. Sua irmã, ouvindo o barulho do disparo, foi até o local e foi alvejada no rosto. Após os dois crimes, o assassino resolveu ir à academia, dar uma relaxada, sei lá. Voltando, espera pela mãe, que é morta logo após ver os corpos do marido e da filha. A morte da mãe não foi suficiente para aplacar o ódio do garoto, que no dia seguinte perfura o corpo da mãe com uma faca e fica afixada no corpo. Após o massacre, o jovem ligou para a polícia militar e confessou o crime. Como os corpos só foram encontrados no dia 19, quase 3 dias depois, já estavam em estado de decomposição. Os pais do criminoso tinham 57 e 50 anos e sua irmã apenas 16. O segundo crime ocorreu menos de 10 dias depois, no Rio de Janeiro, no dia 23 de maio, em Jacarepaguá, zona oeste da cidade, após os pais proibirem o filho, também com 16 anos, de faltar aula na escola para ter condições, ficar descansado para sua aula de jiu-jitsu. Revoltado, o menor matou os pais adotivos a marteladas e depois saiu de casa para lanchar com um amigo. Ao voltar, colocou fogo no quarto onde estavam os corpos, no segundo andar da casa, e em seguida ligou para a polícia militar e para os bombeiros. De acordo com relatos do irmão mais velho e de pessoas da vizinhança, os pais sempre foram muito amorosos com o garoto, mas esse menino sempre teve um comportamento agressivo. O casal assassinado tinha 4 filhos e agora cada filho foi adotado por uma família diferente. O que impressiona nos casos são as semelhanças entre os crimes. Veja só, tem vários fatores que se repetem. Primeiro, os dois assassinos eram filhos adotados. Ambos eram adolescentes e os dois, por coincidência, tinham exatamente 16 anos. Os crimes foram cometidos por motivos banais, ambos relacionados a disciplinas que os pais desejavam impor sobre os filhos. Nos dois casos, pai e mãe foram mortos. Nos dois crimes, mesmo após a morte, os assassinos continuam a manifestar violência contra os corpos dos pais falecidos. Os assassinos acionam a polícia e os dois confessam seus atos. Os criminosos não têm nenhuma empatia por seus irmãos. A primeira conclusão equivocada que a gente pode inadvertidamente chegar é que o problema é que se tratavam de filhos adotados, o que mostra um preconceito raso, que tenta explicar um acontecimento muito complexo de forma simples, provavelmente para aplacar o conflito que esse tipo de fato provoca em nossa mente. Infelizmente, esse fato não é real, e um filho biológico não é garantia de amor incondicional pelos pais. Basta nos lembrarmos do crime bárbaro cometido por Susanne von Richthofen em agosto de 1999, que planejou e executou o assassinato de seus pais com a ajuda do namorado e do seu irmão. Na verdade, o mal se manifesta em todos os níveis e despreza qualquer tipo de vínculo, inclusive o sanguíneo. Não podemos desprezar a possibilidade de se tratarem de psicopatas.
A psicopatia é um transtorno de personalidade antissocial que se caracteriza pela falta de empatia pelas pessoas, inclusive por membros da própria família. E também há um desprezo pelas obrigações sociais nesse tipo de transtorno. O distúrbio, ele manifesta-se também por uma baixa tolerância à frustração. Seus portadores manifestam agressividade de maneira muito mais fácil que uma pessoa que não tem o transtorno, inclusive pelo uso da violência física. Existem características específicas que se manifestam em crianças e adolescentes, mas até os 18 anos eles não são classificados como psicopatas, mas como portadores de transtorno de conduta. Seguem aí as características para você ver. Primeiro, o hábito de mentir. A segunda característica é que eles não sentem culpa ou remorso ou constrangimento ao serem flagrados cometendo atos errados. É que eles mesmos ligam para a polícia e confessam seus crimes. Eles desafiam a autoridade de pais e professores. Maltratam irmãos, colegas e até bichos de estimação. Vimos aí que um deles chegou a matar o próprio irmão. Não toleram frustrações. Pequenas coisas podem desencadear essas reações violentas. Violam as regras sociais. Eles se preocupam apenas com seus próprios interesses e ganhos pessoais. Manifestam frieza emocional extrema. Também podem ter uma sexualidade precoce e acentuada. E também uma introdução precoce ao mundo do álcool, das drogas e de outros vícios. Essas características parecem se adequar muito bem aos fatos praticados pelos adolescentes. Por exemplo, nos dois casos eles não manifestaram sinais de culpa ou vergonha. No caso de São Paulo, o assassino logo após o crime vai para a academia, como se tivesse tudo bem, nada tivesse acontecido. E no Rio de Janeiro, o adolescente chama um amigo para lanchar com ele. Nos dois casos, o estopim para o cometimento dos crimes foram fatos banais, contrariedades normais, a que todo adolescente é submetido no cotidiano. Castigos leves que os pais aplicam na esperança de incutir valores básicos de convivência social. Mas como psicopatas têm baixa tolerância à frustração, estes foram motivos suficientes para desencadear as ações violentas e desproporcionais dos dois adolescentes. Nesse quesito, também se manifesta outra característica do transtorno, a de que seus portadores se preocupam exclusivamente com seus ganhos e interesses pessoais. Mesmo que para uma pessoa que não tem o transtorno, esses interesses pareçam irrelevantes ou banais. A verdade é que eles não podem ser contrariados. A frieza emocional seja a característica, talvez, que mais se destacou nas ações desses criminosos. O primeiro chega a testar a arma pouco antes do assassinato do pai e atira nele pelas costas, demonstrando premeditação e determinação em pôr fim à vida de sua vítima, o próprio pai. O segundo comete o crime utilizando um martelo, que leva à necessidade de vários golpes e uma vontade firme para cumprir seus objetivos. Mas um detalhe dos crimes acontecidos em São Paulo é especialmente perturbador. O jovem assassina a própria irmã, que a princípio não tinha nada a ver com as razões que levaram à morte dos pais. Mais uma evidência que se trata de uma ação de um indivíduo psicopata, ou no caso, como se trata de um adolescente, com uma pessoa com transtorno de conduta. Mas não podemos negar que fatores externos podem ter sido determinantes para a ocorrência das tragédias. Como estamos mergulhados em uma cultura que glamoriza o crime, deixa criminosos cruéis famosos e exalta a impunidade, esses psicopatas podem ter sido seduzidos pela própria vaidade, já que pessoas com esse tipo de transtorno não são extremamente narcisistas e adoram reconhecimento por seus trabalhos. Até porque atualmente se sabe que nem todo psicopata é violento. Muitos manifestam seu comportamento através de manipulações, intrigas e mentiras, sem nunca chegar a cometer crimes violentos. Contudo, existem fatores que podem disparar o gatilho para a violência física real, levando esses indivíduos ao cometimento de crimes violentos, o que normalmente, infelizmente, é um caminho sem volta. A certeza da impunidade pode ser um motivador, não apenas para criminosos comuns. Pode se transformar em um catalisador para indivíduos perturbados, com transtornos e tendências ao cometimento de crimes violentos. A impunidade pode estar ganhando contornos ainda mais cruéis.
Precisamos estar atentos e combativos para lutar pela punição de criminosos e destruir as narrativas que exaltam aqueles que levam o caos à nossa nação. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e seguir o nosso canal. Assim a gente pode trazer mais fatos como esse, fazer essas análises para você. Um grande abraço e até a próxima.